Olá, pessoal do Somos Todos Mestres. Estamos novamente aqui com vocês, eu, a Érica, junto com o querido Jefferson. Olá, Jefferson. Olá, querida Érica, tudo bem? Olá, pessoal do Somos Todos Mestres, estamos aqui juntos para mais um podcast muito legal. Vocês vão gostar, sempre muito interessante o assunto. Isso mesmo. E hoje nós viemos a atender a pedidos. Tivemos uma sugestão de tema aqui de um dos nossos ouvintes, uma das nossas ouvintes. Qual que é o nome dela, Jefferson? Denise Vasques. A Denise Vasques. A Denise ouve os nossos podcasts aqui, ela sempre acompanha os nossos áudios e vídeos também. E ela deixou pra gente uma sugestão de tema, deixou até pro Jefferson, que é a gente comentar sobre como nós entramos nessa área de trabalhar com terapias holísticas, né? Como nós entramos nesse processo, nesse mundo de trabalhar com a parte holística. Para quem já acompanha aqui há mais tempo nos podcasts, eu acredito que vocês já vão ter escutado, acho que no primeiro ou no segundo, acho, áudio que nós temos aqui, bem antiguinho, há quase 2 anos atrás, eu contei sobre esse processo. Mas é sempre legal relembrar, né? Até pra gente mesmo é legal relembrar os nossos momentos, os nossos processos, assim, o quanto a gente vivenciou lá no passado e o quanto tá hoje em dia, né? Porque a gente, às vezes, esquece um pouco de como que foi, né? Como que a gente precisou de ter muita coragem, como a gente precisou de ter muita determinação para fazer essas mudanças. E é algo assim que depois de um tempo, depois que a gente muda, é muito gratificante, mas enquanto a gente está nesse processo, eu acho que isso em relação a tudo na vida, né? Não somente mudança de profissão, mas qualquer mudança que a gente se empenha em fazer, que a gente se dedica, é um processo bastante desafiador, assim, porque são vários nãos que a gente tem que começar a apresentar para a vida, para vários outros sims, né? São escolhas diferentes que a gente começa a fazer. E o meu processo de mudar de profissão, eu já comentei aqui vários outros áudios também, que eu tinha uma profissão, entre aspas, normal, vamos chamar assim, uma profissão onde... Muito bom. Uma profissão onde eu fiz carreira dentro da empresa e trabalhei quase 14 anos, se não me engano, 14 anos na mesma empresa, que foi a última quando eu decidi sair e realmente buscar aquilo que iria preencher meu coração. Por quê? Porque com o fato de eu ter feito carreira, de eu ter subido lá dentro e ter passado por vários cargos, eu percebia que quanto mais eu subia, menos aquilo me preenchia. Se a gente for parar e olhar socialmente, na visão de todo mundo, inclusive na visão dos meus pais, eu estaria tendo uma vida perfeita já. Só que aquela vida perfeita, quanto mais na visão das outras pessoas e da sociedade, quanto mais ficava perfeito, menos me preenchia. E aí é quando a gente começa a se questionar, né? Por que tudo isso não está preenchendo? Por que o que dizem aí que o que seria bom, para a época dos nossos pais, né? Sejamos sinceros, porque os nossos pais, na geração da década de 60, 70, buscavam muito a questão de você ter não é um equilíbrio, não, a palavra. Quando você tem segurança, né? Estabilidade. Estabilidade, é essa palavra que eu estava buscando. Estabilidade, né? Os nossos pais vivenciaram muito isso. Até mesmo por uma questão histórica, né? Eles vivenciaram uma época de muita instabilidade. Sim. E aí era o que eles buscavam, mais estabilidade. E como os nossos pais vivenciaram uma época de buscando mais estabilidade, acaba que nós vamos tendenciar a não ligar tanto, entre aspas, para a estabilidade e buscar mais aquilo que preenche o coração. Eu ouvi um termo há um tempo atrás que eu achei muito legal essa explicação, que a era anterior era uma era que estava visando muito o mental. A gente utilizava muito do mental, do nosso raciocínio para o nosso desenvolvimento, que foi a época da Revolução Industrial, foi a época da Revolução Tecnológica, e agora a gente estaria entrando numa época do coronário aqui, do chakra do coronário, do coração, do chakra do coração, do cardíaco. Do cardíaco.
E agora a gente estaria entrando numa era de não mais buscar o nosso desenvolvimento pelo intelectual, mas buscar o nosso desenvolvimento pelo coração, por aquilo que ressoa no nosso coração. E eu sinto que foi mais ou menos isso que aconteceu no meu processo, porque quando eu fui pelo racional, buscando o que racionalmente olharia e enxergaria como algo bom, como uma profissão que estaria me preenchendo, não preencheu. E aí foi quando eu resolvi sair do emprego. Já estava decidido entre eu e o Vitor, meu esposo, que eu iria sair do emprego no ano seguinte. Isso foi em 2014, se não me engano. E foi em 2014 isso mesmo. Eu tinha decidido que eu iria sair do emprego, já estava totalmente insatisfeita. Insatisfeita comigo mesma, não era o emprego, só deixando bem claro isso. Era eu que não me sentia preenchida. E aí, quando a gente decidiu a gente decidiu o ano que vem, eu saio, em dezembro seria meu último mês. E aí, em janeiro, a gente pretendia montar uma empresa de informática, eu e ele. E aí, para quem não sabe, a gente fez faculdade juntos, eu e o Vitor, a gente se conheceu na faculdade, por isso que nós somos casados hoje em dia. E aí, assim, a gente ia montar uma empresa no ano seguinte e a ideia era essa. Só que quando as coisas estão realmente para acontecer e quando você se abre mesmo para falar um não bem grande para todo aquele conforto que você tem e falar, não, eu quero descobrir qual é o meu propósito, o que eu vim fazer aqui, o que realmente vai contribuir com o meu dia a dia para que fique algo que não tenha preço. Porque se a gente for parar e olhar, vai ter valores por aí que você vai ceder e vai fazer aquele emprego, mas vai ser algo que está te trazendo um valor monetário, mas por dentro o seu coração não está preenchendo. E era mais ou menos isso que me acontecia, né? E aí quando eu decidi, falei, não, agora não, chega, dou um não para tudo isso e vou decidir, vou descobrir, na verdade, o que é que eu tenho vontade de fazer, o que eu realmente gosto de fazer, o que iria me deixar feliz. E, gente, é um processo, não é uma coisa que do dia para a noite você dorme e acorda sabendo o que é. Porque naquele ano, quando a gente decidiu tudo isso, em setembro, outubro, mais ou menos, eu cheguei em casa um dia do trabalho e o Vitor estava no escritório, ele virou para mim e falou assim, olha, eu tenho uma coisa para te falar. Falei, o que foi? Ele falou assim, eu recebi uma proposta. Ele estava no último ano do mestrado dele e aí ele recebeu uma proposta de vir fazer o doutorado aqui na Finlândia. Isso que, faltando 2 meses praticamente para o ano acabar. Quando isso aconteceu, eu falei com ele, bom, isso vem mostrar claramente que a minha decisão de dar um basta, de fechar esse ciclo aqui na minha vida, tá certa. Sim. Então, aí eu perguntei para ele se ele queria vir, ele disse que só viria se eu viesse. Olha a resposta que ele me deu. Tipo, o que você quer, né? Tipo, uma resposta com uma pergunta, né? Exatamente, jogou a batata quente na minha mão. Segura esse problema aí, né? Durma com esse problema. Aí, enfim, viemos pra cá e eu vim com esse propósito no meu coração, de descobrir realmente o que é que me faz feliz. No primeiro ano, gente, foi muito desafiador, muito, porque a única coisa que eu sabia fazer era questionar Deus, pedir ajuda. E aí eu noto claramente que eu só comecei a enxergar as coisas quando eu comecei a aquietar. Por isso eu falo muito com as pessoas do autoconhecimento, de você se conhecer e de você acalmar a mente. Acalma, aquieta. A meditação me ajudou muito com isso, o yoga me ajudou muito também a acalmar a mente, acalmar a agitação. Porque enquanto eu estava naquele mar todo nervoso, todo cheio de trovoadas lá, e eu me questionando, querendo saber, não vinha respostas. Pelo contrário, sabe o que vieram várias vezes? Testes, eu chamo como testes do universo, porque eu quieta aqui dentro de casa, uma delas eu procurei, que foi a primeira, que foi um emprego. Eu arrumei 3 empregos convencionais, daqueles que eu tinha saído, isso dentro de casa, sem estar procurando.
Caramba. O primeiro deles, eu fui atrás, eu procurei, e aí na primeira e segunda semana eu vi claramente, falei, gente, eu tô repetindo o mesmo padrão, eu tô entrando no mesmo padrão, não é isso que eu quero pra mim. Aí eu saí. Depois disso, nos anos seguintes, eu notava, Jefferson, que cada vez que eu me aprofundava mais na área holística para trabalhar com isso, era quando eu recebia esses testezinhos do universo. Eu chegava no meu e-mail assim, proposta de emprego para trabalhar de casa, para trabalhar remoto, para trabalhar e salários bons, sabe, para ganhar em dólar, porque era emprego de empresas dos Estados Unidos que estavam lançando filial no Brasil, então eles precisavam de pessoas que falassem português. Então, assim, aconteceram coisas assim comigo que eu Testes, precisei né? Testes, muito. né? E testes assim, sabe aqueles testes que você fala que você fica tentado a aceitar? Sim, sim, sim. Fiquei Passei por isso. tentada. Fiquei tentada a aceitar. E aí, assim, como que eu cheguei nessa questão da parte holística? É bem legal a gente conversar sobre isso, porque hoje em dia, com a questão da autocura, como o planeta está passando por uma ascensão, né? As energias do planeta estão subindo, acaba que todos nós estamos passando pelos nossos processos de autocura, porque a gente está subindo junto com o planeta e acaba que tudo aquilo que a gente tinha de baixa vibração, a gente está deixando de lado também, né? A gente está conseguindo superar tudo isso. E aí, quando a gente começa a passar por esses processos, a gente começa a se confundir e a achar que a gente precisa trabalhar com a parte holística, que a gente precisa trabalhar com cura, que a gente precisa ser um terapeuta holístico. E às vezes não é esse o seu propósito. Às vezes as ferramentas que você trouxe com você para essa experiência não foram exatamente essas ferramentas. Então, você acaba que pode fazer uma transição para uma profissão que não vai te preencher, não vai te deixar feliz. Em contrapartida, eu gosto muito de citar, eu já citei aqui exemplos de outras pessoas que uniram o processo da cura e da autocura nas profissões que elas já têm, como o caso da Patrícia Putz, que eu já comentei aqui, Sim. que ela nos podcasts anteriores, né? Isso, exatamente. Que ela é arquiteta. E aí, o que ela fez? Ela uniu a questão da astrologia, a questão dos processos de autocura, dos cursos que ela fez para si mesma, ela uniu tudo isso na arquitetura. Então, hoje em dia, quem procura ela para desenvolver algum projeto com ela, ela não vai olhar só a parte da arquitetura da sua casa, ela vai olhar você como um todo, a sua casa, a sua empresa, seja o que for, né? Ela vai olhar a parte energética também e vai unir os dois pontos para que tudo esteja em equilíbrio ali. Então, assim, é essa parte muito legal que a gente vivencia e eu vejo hoje em dia, essa criação de novas profissões com muito mais integração na parte do ser humano como um todo, na parte integral, holística, né? mesmo, exatamente. Não olhar só a parte material, mas a parte material, emocional, espiritual, energética. E aí, assim, eu comecei a perceber que para mim era trabalhar com a parte holística, porque primeiro por conta de, desde criança, a questão da mediunidade, que eu já comentei em outros podcasts, a sensibilidade muito aflorada de conseguir perceber a emoção das outras pessoas, eu consigo perceber o campo energético da outra pessoa sem ela estar me falando nada, né? Às vezes, e aí acontece muito durante os atendimentos que eu presto, de eu falar para a pessoa algo que tá ali no campo dela, só que ela não tá conseguindo perceber. E quando eu falo, aí aquilo faz todo sentido para ela, ressoa muito dentro dela. Mas é porque é uma informação que já é da pessoa. Só que eu consigo captar esse tipo de informação. E aí a projeção astral me ajudou muito, muito mesmo, a perceber que era esse lado, que eu vim trabalhar com essas questões, porque as projeções astrais começaram a acontecer assim, muito, muito, quando eu iniciei mesmo o meu processo de entrega, assim, de quietude, de realizar a minha autocura, e aí as projeções vieram uma atrás da outra, assim. E aí eu comecei a me envolver mais por esse lado da parte holística. Um pouquinho, resumindo um pouco a minha história, Jefferson. E você? Bom, primeiro que essa história é maravilhosa, né? Sempre bom ouvir um depoimento real, né, do que aconteceu com a pessoa, porque isso estimula muito
as pessoas verem outras possibilidades de suas vidas, né? É. Eu acho que o que cativa as pessoas que acompanham os nossos podcasts, os nossos vídeos depois lá no YouTube, Sim. dos programas, é essa realidade. Acho que as nossas dificuldades em lidar com as coisas do dia a dia, as nossas histórias, nossos casos de atendimentos, e a nossa história real, né? O que foi acontecendo com a gente, como que a gente foi lidando com as situações. Então, a sua história é maravilhosa e bate muito, assim, sincronicidades à parte, bate muito com a minha história também. Eu tinha mediunidade desde pequeno, e assim, bem criança mesmo, eu tinha os amigos espirituais, né, que na psicologia tradicional se diz como os amigos imaginários, mas não eram imaginários, eram amigos espirituais. Eu tinha uma mediunidade desde criança, depois isso se perdeu depois dos 6, 7 anos, e isso volta com força total lá para 20 e poucos anos, né? Nesse período de criança e pré-adolescente, eu tinha muita projeção astral também, mas obviamente eu não sabia que era isso, porque era uma criança, um pré-adolescente. Eu entendi aquilo como pesadelos, né? Aquilo eram pesadelos bem desagradáveis, e isso lá na frente surge depois de eu ter as projeções astrais de uma forma mais intensa. Elas surgem lá na frente depois de eu ter decidido fazer a transição da minha profissão. Eu trabalhei muitos anos como analista de sistemas, trabalhei numa grande empresa de tecnologia, e muitas coisas, né, eu não conseguia mais pensar que eu poderia viver essa encarnação inteira fazendo uma coisa que não preenchia a minha existência. Que aqueles ganhos financeiros eram legais, eu tinha uma posição razoável na empresa, tinha um emprego muito bom, tinha uma certa estabilidade, porque quem trabalha na iniciativa privada, entre aspas, tem uma estabilidade, porque se a empresa quiser mandar você embora, ou sei lá, mudar algumas coisas, você não tem o que fazer. Mas se você é funcionário público, aí é diferente, né? Você tem uma série de estabilidades, pelo menos até esse exato momento que nós estamos gravando, no dia 11 do 3 de 2019. Não se sabe mais na frente como que é que vai ser. Mas o ser humano em si, ele busca muito isso, da estabilidade. E para essa geração que a gente está falando, a nossa geração, ela se baseia muito diante da geração dos nossos pais, depois dos nossos avós, que isso vai passando por geração, né? E ainda bem que nesse momento atual da humanidade as pessoas estão quebrando esses paradigmas, né? Esses padrões de pensamento, e se envolvendo mais no que preenche a existência da pessoa, ou, entre aspas, preenche a alma, preenche o espírito, né? E é claro, como que você falou, querida Érica, fazer essa transição, assim, não é para qualquer um, porque dá muito trabalho, sabe? Dá muito trabalho, como qualquer coisa na vida. O que não dá trabalho? Eu não sei o que não dá trabalho, só sei o que dá trabalho. É claro que você fazendo uma coisa que você ama, para você pode até não ser considerado trabalho. Então, por exemplo, eu faço o que eu amo. Esse ano vai fazer 9 anos que eu trabalho só com atendimento holístico, principalmente com a psicoterapia reencarnacionista e as regressões terapêuticas conduzidas pelos mentores espirituais, tanto presencialmente como à distância. Então, atendo muitas pessoas aqui em São Paulo, capital, e várias pessoas de outros estados aqui no Brasil e de outros países. Então, é um tipo de, eu vou usar a expressão, entre aspas, trabalho, mas, sei lá, uma missão de alma, que seja, da qual, para mim, não é um trabalho. Mesmo porque eu comecei a trabalhar desde os 16 anos, como estagiário, e inicialmente nessa empresa que eu fiquei muitos anos, de tecnologia, aquilo sim era um trabalho. Era um trabalho. Eu acordava, tinha que bater ponto, tinha férias, tinha compensação de horas, tinha hora extra,
tinha metas a serem entregues, não que eu não tenha hoje, mas aí eu que crio as minhas metas, eu que me conecto com o que tem que ser feito, né? Eu crio os cursos, sei lá, palestras, vivências, eu que faço a minha agenda, eu que faço a minha história. Lá você é conduzido a fazer a história da instituição. E é isso que é o acordo, é isso que é o contrato, né? Então, aquilo não me preenchia. Eu meio que me violentava estar naquela situação, violentando a minha essência, o meu espírito. Mas, assim, eu era uma pessoa que estava ali, que estava junto no processo, mas eu não conseguia, no fundo mesmo da minha essência, eu não conseguia me adaptar àquilo, aquilo não me preenchia. Enquanto existiam várias pessoas que estavam lá que se preenchiam com as funções dentro da empresa. Isso é Né? legal de você comentar, Jefferson, porque é uma coisa muito importante das pessoas observarem. Não é porque não preenche a gente que não é uma coisa boa, né? Tudo Sim, tem sim. seu propósito, tudo está encaixado para desenvolvimento, para nossa evolução enquanto seres humanos. Então, porque às vezes até o meu tom, do jeito que eu falo, parece que não é uma coisa boa, parece que não é um Sim, emprego sim, bom, mas sim. não é isso. Sim, sim, sim. Não é isso, Sim. Não né? é, gente, não vou pensar que ser um terapeuta holístico é, meu Deus, um sofrimento lá das profundezas, não é isso. É que realmente é um chamado, é uma coisa, é um, é um, é um trabalho, vou usar de novo essa expressão trabalho, mas uma atuação, uma entrega, e precisa de tato, sensibilidade, uma entrega, você está lidando com situações importantes das vidas das pessoas, né? Você precisa ter essa sensibilidade, esse chamado, para não ser um trabalho, para ser o tipo, tô lá, eu tô atendendo, deu horário, eu vou embora. As coisas não são assim, né? O trabalho convencional é uma coisa e você trabalhar com terapia, sendo holísticas ou tradicionais, é um outro tipo de entrega, é um tipo de trabalho da qual é importante. Financeiro porque você vive disso, você estuda, você se aplica, você se dedica, você investe seu dinheiro, você tem um lugar para atender, você tem os custos como qualquer pessoa no mundo inteiro. Mas tem o lado de que você está fazendo um trabalho que ele tem um lado humano. Então, é importante a gente empregar o lado humano e não ser uma coisa engessada, uma coisa automática, robótica, para quem trabalha na área da saúde, né? Saúde ou saúde alternativa, holística, tradicional, você precisa ter um viés desse chamado. No nosso caso, meu ideia é que a gente estava inserido num universo que você não estava aplicando isso, não tinha espaço para aplicar isso. Então, por isso que gerava um vazio. Você não conseguia ser feliz, mesmo, como a Erika falou, como também aconteceu comigo, você passando por departamentos, você tendo promoções, você se destacando, as pessoas tendo consideração por você, querendo você na equipe delas, mas você, aquilo não realizar, porque o que acontece, ela falou, eu ia passando a Erika, né? Falar que ia passando de cargo em cargo, ia subindo, mas cada vez que ela subia, ela ficava menos feliz, menos realizada, porque na teoria seria, agora você vai ficar mais realizado, agora você vai ficar mais realizado, mas não, né? Então, na teoria, você subir de cargo, você ser promovido, você ascensionar dentro da empresa, te gera uma felicidade plena. Tipo, você está ótimo, não precisa se preocupar com mais nada. Mas se você não tem essa conexão com o que você está fazendo, isso não vai ser o suficiente. Ou não é isso que vai te deixar feliz. Então, aí, não tem outra forma das pessoas que nos ouvem nos podcasts ou ver aqui nos vídeos, para você saber o que você vai fazer sem que você faça um trabalho de autoconhecimento, sem profundo. Sendo ele você sozinho ou sozinha, ou você buscando ajuda, auxílio de um profissional, seja ele numa linha tradicional, holística ou alternativa. Não tem como, porque se você não sabe como você funciona, não tem como você saber para onde que você vai. O que você vai mudar, o que você vai escolher, não tem como. Então, o que vai? Vai meio que na sorte, vai meio que no vamos fazer isso e ver o que dá. Pode ser que aconteça? Pode ser que aconteça, claro que pode. Mas você tem mais chance de você ter
resultados eficientes, positivos, profundos, se você se conhecer melhor, né? Então, muitas pessoas já passaram por essa fase e hoje estão disponíveis para ajudar a pessoa a buscar essa fase. Eu gosto de dizer que o meu trabalho, ou a minha função, a minha missão de alma, é ajudar as pessoas a se ajudarem. E não ser um salvador, ou ser, sei lá, um guru, um cara ícone, porque eu não sou. Eu não sou um salvador, eu não sou um guru, não sou um ícone, não sou um exemplo. Eu sou simplesmente mais um espírito que está encarnado, que tem um monte de coisa para fazer, um monte de coisas que precisam ser resolvidas internamente, e o meu trabalho me dá muita, a minha missão dá muita possibilidades de eu conseguir enxergar isso nas pessoas que eu estou atendendo. Então, estou lá num atendimento, ou num processo, estou nas regressões, os mentores estão mostrando uma coisa, e eu olho e falo, caramba, isso aqui é para mim. É tão para mim. É tão para mim que eu tenho que agradecer a pessoa que eu estou atendendo, porque eu não estava olhando isso daqui. Né? Então, busco olhar no meu dia a dia, no consultório, na minha missão de alma, o que tem para mim. E aí o que eu vejo, como eu tenho um olhar de aprendiz, isso me ajuda muito, e não com um olhar de quem já sabe tudo, que tem diplomas tal, que tem cursos tal, apesar de ter estudado e feito cursos em várias linhas, mas isso não me exalta, não é o mais importante. Eu gosto de ter um olhar de que sempre tem coisas novas a ser aprendidas, né? E a minha missão, a minha ocupação me possibilita muito disso. Então, assim, chegou um ponto na minha vida que era esse caminho que eu tinha que trilhar, era isso que me dava vontade de viver e seguir adiante. Então, eu me dediquei a isso, me planejei, eu busquei fazer um planejamento financeiro, de transição da área, para começar isso lá em final de 2010, começo de 2011, a fazer uma transição dessa área. Então, ou seja, no começo foi muito difícil, pelo menos quase que um ano e pouco, eu só investia o meu dinheiro que eu me planejei a reservar, não tive nenhum retorno. E muitas pessoas desistem ou não tem lastro para segurar a onda e acabam voltando para o seu meio, da onde que está acostumado, que as pessoas te conhecem, que você sabe que funciona, né? No segundo ano que eu estava me dedicando a isso totalmente, aí eu já comecei meio que empatar os custos, mas praticamente não tinha nenhum valor que ficava comigo como um lucro, né? Como se fosse assim um dinheiro que te sobrasse para você aplicar em outras coisas, né? Então foi bem desafiador, precisou ter muita dedicação, precisou ter muita determinação, resiliência, eu precisei ter muita fé, então eu trabalhei muito a minha espiritualidade diante dessa fase inicial, e não que isso não venha sendo usado até hoje, você sabe disso, né, Érica? É uma missão bem desafiadora. Então, para as pessoas que gostam desse tema e cada vez mais, né, como você falou, muitas pessoas querem trabalhar com o lado holístico, né? Então eu gosto desse negócio de espiritualidade, eu me conecto, isso já é um meio caminho andado para tudo na vida, mas não necessariamente você precisa trabalhar com isso. Muitas vezes você pode estar fazendo isso por uma fuga mesmo da vida real, que não é fácil. Você está lá na empresa, você lá está na partição pública, sei lá, qual seja a sua ocupação, e aí você projetar tudo isso para uma linha holística ou alternativa, e lá você vê que não é muito bem assim como as pessoas pintam, que é uma coisa assim encantada, é uma coisa séria. Você tem que ficar, entre aspas, é um trabalho. Mas é um trabalho com outro viés, mas ele te exige em várias camadas, vários níveis. Então você pode ser feliz no tradicional, no mundo tradicional de trabalho que a gente conhece, mas você fazendo uma coisa que você gosta. Por exemplo, sei lá, de repente você está trabalhando numa empresa, no administrativo, só para pagar conta, né? Por exemplo, o salário é bom,
sei lá, tem uma certa estabilidade, essa empresa, ela tem um nome, as pessoas, quando você fala que você trabalha nessa empresa, é muito legal, mas no fundo você queria trabalhar com moda, por exemplo, e você está lá só porque paga bem, tem estabilidade, é uma empresa muito legal, tem muitos benefícios, mas se você ir para a moda, você vai ter que ralar muito, você vai ter que começar de novo, ou sei lá, vai ter que começar pela metade, aí você vai ter que fazer cursos paralelos, então aí você vai ter que dormir menos, então aí você começa a desanimar sem sequer ter começado, aí você fica com essa vontade de ter vivido nessa encarnação, esse lance do seu chamado, que seria trabalhar com a moda, fazer uma série de coisas, mas você acabou não fazendo porque lá na empresa tal tinha aquilo outro, aí passa o tempo, aí você fica com aquela sensação, aquele sentimento de falar, pô, eu podia ter feito diferente, né? Eu podia ter sido feliz ou mais realizado ou realizada naquilo que eu sentia que tinha que ser feito, mas eu não tive coragem, não tive empenho, não tive determinação, não tive foco, né? Então, ou seja, não precisa todo mundo ser terapeuta holístico ou terapeuta alternativo, né? Você pode encontrar a sua realização, sua missão de alma também nessa parte de trabalho, nos meios tradicionais, mas você sabendo o que você quer fazer, né? Mas você precisa, na minha visão, claro, tudo isso é o que eu enxergo, o que eu entendo, é a minha verdade, ok, gente? Não é a verdade absoluta, ou não tem jeito, é isso. É como que eu consigo enxergar, onde que eu consigo alcançar com a minha experiência de vida e onde que a minha consciência, eu, espírito, consigo ver. Né? Eu sei que tem infinitas alternativas, gente, e infinitas possibilidades existem para que você possa chegar num resultado de felicidade plena ou de realização plena. Nem a minha experiência, nem a da Érica é o único jeito. Então é isso aí, pessoal. Eu acho que um pouco da nossa história, ficou um vídeo longo, porque é difícil resumir algo que preenche a gente, e foi a nossa história, em alguns 10, 20 minutinhos, né? Então tentamos ser o máximo possível objetivos, mas tem um pouco, a gente sempre comenta um pouco da nossa história ao longo dos programas que a gente fez, então acho que sempre tem um pouquinho a mais das coisas da nossa vida, e a gente espera que realmente então tenha servido para você aí como uma referência, para você encontrar o seu caminho, o seu jeitinho, porque todo mundo é um ser único, assim, sabe? Tem as suas características muito específicas. Busque não ser igual a ninguém, mas tomar referência de histórias de pessoas que para você representam alguma coisa. E aí aqui a nossa intenção foi essa, deixar um pouco da nossa história para que possa inspirar você e você encontrar o seu jeitinho para você realizar o seu caminho, né? Eu gostaria de agradecer, então, novamente a Denise Vasques, que sugeriu esse tema, e inclusive é minha amiga, eu atendo ela aqui com tratamento à distância, aqui no meu consultório virtual, e agradecer todos os ouvintes do podcast, do Somos Todos Mestres, e as pessoas que comentam dos nossos programas que estão em vídeos lá no meu canal. Então os comentários sempre são muito legais, as pessoas curtem muito, elas até fazem sugestões e comentam um pouco de como que o vídeo chegou num ponto certo da vida dela, e que, sabe, tem muitas pessoas, então estou agradecendo a todas elas. E a gente se vê no próximo programa aqui no Somos Todos Mestres. E, Érica, eu sei que você abriu, agora você vai finalizar também, aí dá as suas considerações finais e o nosso site. Pode ser? É isso aí, pessoal. Agradecemos imensamente a todos vocês que acompanham tanto os áudios lá no site, nos aplicativos no celular e também nos canais no YouTube. Grande abraço para vocês, muita paz, muita luz. Estamos sempre juntos aqui com os nossos podcasts. Até a próxima semana. Esqueci de comentar do nosso site. Fala lá. E fala também
Fala também daquela moça lá Ah, sim, da. eu tinha até deixado para falar no próximo Rapidamente. episódio. Ah, então fala o É, próximo. no Então. próximo a gente vai falar Tá, dos tá comentários que a bom, gente está recebendo aqui. tá bom. Mas o endereço lá do nosso site é o www.somostodosmestres.com. Se vocês quiserem ouvir os áudios antigos, bem antigos, de desde quando iniciamos os podcasts, tem lá também os outros áudios, tá bom? Um grande beijo para vocês e até a próxima semana. Tchau. Tamo junto, tamo junto.